Como você se apresenta sob pressão e faz parecer tão fácil? Obviamente, eu sinto pressão, mas acho que preciso de um momento pra apenas sentar comigo mesma e reconhecer que a pressão é na verdade. Eu sinto que vozes externas, pessoas com expectativas e pessoas que querem coisas de mim, o que é uma bênção. Disfarçado às vezes, mas vejo como uma bênção. Eu realmente aprecio que as pessoas acreditem que eu poderia realizar todas essas coisas. Então eu acho que tive que fazer essa mudança mental em uma idade bem jovem. Sério? E meio que reconhecer que há muitas vozes por aí. Mas no final do dia, é porque elas acreditam que eu posso fazer isso. Então eu sinto que tenho torcedores em vez de, sabe, todas essas, expectativas assustadoras. E eu acho que quando comecei a fazer essa mudança, as coisas ficaram muito mais fáceis e tranquilas pra mim. Você sente que quando compete, não está pensando na pressão? Ou é mais sobre apenas querer se divertir? É um pouco dos dois. Eu amo competir. Sou uma pessoa muito competitiva, mesmo fora do meu esporte. Videogames, qualquer coisa. Educação física era meu dia favorito na escola enquanto crescia. E eu simplesmente amava competir. Eu adorava jogar qualquer coisa. Então é muito gratificante pra mim quando posso competir em algo em que realmente sou boa. E sim, mas eu também quero me divertir. Tento me divertir. Sabe, sinceramente, eu nunca quis praticar snowboard. Esse não era o esporte Sério? da minha escolha. Qual era a escolha que você queria? Ai, meu Deus, é que eu queria... eu queria ser jockey. Jockey? Ah, tá. Eu amo cavalos, e qualquer coisa relacionada a cavalos. E na minha cabeça era, corrida de cavalos. Eu tinha, Sério? 3, 4 anos. Você cresceu no sul da Califórnia, certo? Sim. Então eu sempre fui obcecada por cavalos. Meu filme favorito quando eu era criança era Spirit, O Corcel Indomável. Ok. Eu não sei se, talvez, suas meninas fiquem obcecadas com isso um dia. Mas sim, eu realmente queria ser jockey. Eu realmente amava patinação artística também. Mas meu pai foi quem, sabe, meio que queria que eu entrasse em um esporte. E então, quando eu falei pra ele patinação artística, ele disse, bem, e quanto a patinação de velocidade ou hóquei? E eu disse, não. Eu disse, eu não vou fazer isso. Então começamos a praticar snowboard. Snowboard foi o que ele, você sabe, pensou. Mas você cresceu foi em Torrance? Ou na área do sul da Califórnia? Eu cresci em vários lugares. Nos mudamos bastante. Então eu morei em Cypress, La Palma, Torrance, La Abra. E aí me mudei pra Los Angeles. Morei em Newport por 1 ano. E depois me mudei pra Los Angeles. Mas você foi mais em Mammoth, onde você praticava snowboard, né? Sim. Bem, eu na verdade aprendi em Mountain High. E sempre quero dar crédito a Mountain High. Eu amo aquele lugar. Certo. Boas memórias. Boas memórias. Memórias ruins. Foi memórias lá que malucas. começou. Todas as memórias. Mountain High. Foi onde tudo começou. E então, conforme eu fui melhorando e ficando mais profissional, começamos a ir pra Mammoth. Sim, isso é legal. Você mencionou seu pai. Ele realmente começou a investir em você desde cedo, certo? Com snowboard. Ele não deixou a carreira dele para se dedicar totalmente a você? Sim. Quando você tem um pai que é tão torcedor e te apoia, como é que você não sentiu também a pressão de pensar, isso precisa dar certo? Eu preciso realmente ser bom e ter sucesso, porque ele também investiu a vida dele nisso? Sim. Eu acho que isso é definitivamente algo que pensei muito. Sério? E meu pai mais tarde me disse que se eu não conseguisse até os 13 anos, não teríamos mais condições financeiras, porque meus pais investiram tudo no meu esporte. O que é uma decisão tão arriscada, sinceramente, de se tomar. Mas eu não sabia disso. E engraçado, aos 13 anos, comecei a me sair muito bem. E comecei a, você sabe, arrasar no meu esporte. Mas acho que a maior pressão que senti deles foi realmente à medida que nos aproximávamos das minhas primeiras Olimpíadas. Porque acho que esse era o sonho. Eu finalmente consegui. Eu me qualifiquei pra Sochi quando tinha 13 anos. Não sei se você sabe disso. Era muito jovem pra competir. Você se classificou, mas não pôde competir? Fiquei em 2º lugar. Então, não consegui ir. Então sinto que havia tanta expectativa que se acumulou a partir daquele momento. E quando estava chegando mais perto, como naquela temporada de 2016, 17 foi a temporada mais assustadora da minha vida. Apenas o ar, toda vez que eu entrava nos espaços, era tão tenso e estressante. Sinto que todo mundo estava ficando realmente intenso, na esperança de se classificar para os jogos. Agora estou na disputa para me classificar para os jogos. Eu precisei ter uma conversa com meus pais. Foi gente, isso não está legal. Isso é muito intenso. Eu entendo que vocês, sabem, obviamente querem isso pra mim. E eu também quero. Mas eu preciso de um senso de normalidade. Porque em todos os outros lugares parece estranho. Então eu só preciso que em casa pareça em casa. Uau. Isso é muito
Quer dizer, você tinha 16 indo para 17, eu acho. Mais ou menos naquela época. Então é quase como, e se eu cometer um erro ou não qualificar? Então toda essa expectativa, desmorona. Eu acho. Sim, sim. E eu quero dizer também que nos meus primeiros jogos, a qualificação foi difícil. Quero dizer, ainda há, você sabe, garotas de snowboard dos Estados Unidos realmente boas. Mas naquela época, foram principalmente, sabe, pódios dos Estados Unidos. Na maioria das vezes. Elas foram incríveis. Então a qualificação foi muito intensa. Porque era quase como se você tivesse que dar o seu melhor. Se você se qualificasse para as Olimpíadas nos Estados Unidos, era quase como se tivesse garantido uma medalha. Porque elas eram tão boas, sim. E então... Não era como, isso vai ser fácil, ou... Não. Eu sabia que tinha uma boa chance. Porque estava ficando no pódio consistentemente. Mas nunca tinha experimentado esse tipo de pressão e, essa expectativa antes. E então me lembro, de ir para todas as minhas corridas para os eventos de qualificação. Um pouco mais sobre o processo de qualificação. Certo. Ok. Me conte tudo. Basicamente, é a temporada antes das Olimpíadas. Posso estar completamente errada. Mas há algo como, acho que são 5 eventos. 4 ou 5 eventos. E basicamente, são as 4 melhores meninas com base em todos esses eventos. Então a melhor maneira de garantir uma vaga é, vencer algumas delas. As 4 melhores dos Estados Unidos vão? As 4 primeiras. Sim, as 4 primeiras vão. E com base nos seus resultados nesses eventos, eu acho que pegam, os 3 melhores resultados ou algo assim, e então fazem uma média. E é assim que decidem quem vai. Então você meio que tem que ser incrível em pelo menos 3 eventos. E essas competições são de quanto tempo? 6 meses, 1 ano? Não, é como uma janela de 2 meses. Se você não for bem em 2 meses, já era? Sim. Então, é como se você começasse a temporada pensando, ok, talvez eu vá pras Olimpíadas. E aí, bum, acabou. E então as pessoas estão indo pras Olimpíadas. É tão rápido. É uma coisa atrás da outra. Acho que o primeiro evento de qualificação é em dezembro. Começo de dezembro. E depois o resto deles é mais tranquilo em janeiro. E então vamos pros jogos. Então você sai, algumas semanas depois? Em fevereiro. Sim, então é muito intenso. Como você se sentiu ao entrar nesta recente Olimpíada? Porque você estava machucada. Sim, eu não me senti bem. Você não se sentiu bem porque você já tinha ganhado 2 medalhas de ouro. Mas então, você vai para as próximas Olimpíadas um pouco machucada, sem se sentir bem, como você disse. Como você mantém a confiança e também não deixa o medo da pressão ou e se eu falhar? Ou e se minha lesão me atrapalhar? Sim. Ou as expectativas do mundo agora? Sim. Como você lida com isso? Foi difícil, sabe? Acho que foi definitivamente um momento muito difícil. Provavelmente uma das coisas mais complicadas que tive que enfrentar na minha carreira. Fui tão abençoada e sortuda de ir a todos os jogos completamente saudável. E por sorte, eu já tinha me qualificado para os jogos na temporada anterior. Então, você não tinha esse Eu estresse. não precisei me qualificar naquela temporada. Isso é bom. O que foi ótimo. Isso é ótimo. Incrível. Mas você tem que estar saudável. Exatamente. E então você sabe, o plano era, ok, eu não vou competir tanto nessa temporada. Eu vou só treinar para os jogos e depois ir. E foi o que fiz indo para Pequim também. Mas infelizmente, o primeiro acampamento de treinamento que planejei no inverno foi quando me machuquei, no 2º ou 3º dia. Então eu não tive repetições para isso. Uau! Voltei direto para casa, reabilitei o máximo que pude. Porque não era necessariamente um problema de dor, era mais que meu ombro ficava saindo do lugar. E se seu ombro sai, não há muito o que você possa fazer. Sim, você pode colocá-lo de volta, mas ele vai continuar saindo. Esquerdo ou direito? Meu ombro esquerdo. E então foi uma daquelas coisas em que eu acho que passei uma semana, talvez 10 dias aqui em Los Angeles fazendo minha reabilitação. E depois tentando voltar a esquiar o mais rápido possível para ganhar um pouco de ritmo. Provavelmente também é o medo de, se eu cair e machucar o ombro, o dano que isso poderia causar Exatamente, também, né? e E eu não quero me machucar antes de ir para os jogos. Totalmente. Mas eu já tinha bolado um plano na minha cabeça, que talvez fosse insano. Mas eu estava ok. Como foi? Bem, se sair, é só colocar de volta, sabe? Vamos apenas colocá-lo de volta. Está tudo bem. Não doía? Doía, mas também. Coloque de volta. Você é uma atleta. Eu vivo em um mundo de dor. Estou sempre com dor. Então vamos apenas Sim. adicionar isso à lista de coisas que machucam. Mas não, eu acho. Eu tava tudo bem, nós vamos apenas colocá-lo de volta. Eu farei tudo o que puder. Vamos conseguir um suporte. Mas a coisa mais irritante foi só que eu tive que reaprender a fazer todos os meus truques sem este braço. Porque você realmente precisa, usar a força disso.
né? Sim. Então, como você fez isso? E eu preciso, hiperestendê-lo quase. E é quando ele está mais vulnerável. Quando eu estou fazendo minhas manobras, preciso dos meus 2 braços. Porque você está realmente voando no ar. Eu estou literalmente fazendo de tudo. Me debatendo, me contorcendo, tudo isso. Porque as pessoas assistindo podem pensar, você força muito os quadris. Sim. Mas você precisa se preparar com a parte superior do corpo também. Sim. Então foi muito difícil. Nos poucos dias que tive na neve, tive que tentar reaprender a fazer todos os meus truques. Com um braço. Com um braço. E é tão decepcionante porque é irritante. Eu quase gostaria que fosse... Isso é meio sombrio. Mas eu quase desejei que fosse uma lesão mais séria, se é que isso faz sentido. Porque então ficava claro que, eu não poderia fazer isso. Ou você sabe? Mas toda essa área cinzenta foi muito difícil pra navegar, porque eu fico eu me sinto bem, eu sinto que posso fazer isso. Mas meu ombro sai no meio da minha corrida. Não há nada que eu possa fazer. Você parou. Eu tenho que parar. Então é aí que é realmente frustrante. E é também onde foi frustrante porque eu senti que as pessoas não entenderiam o que era isso também. Não sei se você já teve medo, 15 metros no ar, e se eu cair nele? Sim. Sabe, pode ser o fim, eu acho. Se já estiver vulnerável, pra mim, Sim. Eu teria medo disso. Eu nunca fui de me preocupar com a dor. Novamente, Okay. Eu tenho dor crônica nas costas. Okay. Desde os 15 anos, então não é um grande problema. Foi apenas mais inconveniente pra mim. Acho que é a melhor maneira de dizer. Então, como você navega por isso? Eu acho que como você visualiza antes de sair para esquiar nas Olimpíadas, quando você não tem certeza se conseguirá completá-la. Acho que é difícil. Mentalmente sempre tem essa vozinha na sua cabeça que fica dizendo. Certo. Sério? Bem, isso pode acontecer. Sabe? Prepare-se pra isso. Fiz o melhor que pude. Eu sabia que estava em grande desvantagem, porque todos os outros treinaram, esquiaram o inverno todo, e eu estou chegando. Acho que a noite da final foi meu 8º dia na neve, no total. Uau! Em 6 meses. Então é como se eu não estivesse onde poderia estar, mas também estou lidando com isso, que faz parte do esporte. Vou apenas fazer o meu melhor e seja o que for. É isso que eu tive que chegar. É mais ou menos aí que a depressão aparece, quando você acha que o seu cérebro vai mudar, que o seu sistema nervoso, que tudo dentro de você vai mudar, mas depois daquele grande pico de dopamina e da conquista, você volta ao seu padrão de sempre e continua com o mesmo cérebro de antes, sem fazer o trabalho interno.